E desde o ano passado Deus tem falado conosco sobre amar pessoas e fazer discípulos. Então nós oramos com nossos líderes. E nós queremos comunicar para toda a igreja. Nós precisamos andar na mesma página, ou seja, como diz o americano, né? Na mesma página. Nós precisamos estar olhando para o mesmo lugar. Nós precisamos entender a mesma coisa. Então, quando Jesus nos dá uma palavra, uma revelação, né, uma percepção, nós temos que comunicar aos outros, né? E amar pessoas e fazer discípulos é a essência do Evangelho de Jesus. Não é verdade, irmãos? É a essência do Evangelho. Então, nós queremos falar sobre isso hoje. E presta bastante atenção. O que a gente vai falar hoje, não é? Você vai ver escrito em nossos materiais. Você vai ver publicado. Nós estamos preparando novos cursos e treinamentos. Vai ser muito legal. Né? Porque nós precisamos crescer, experimentar mais de Jesus. Né? Vários grupos estão estudando. Nosso Ministério de Música está trabalhando juntos. Né? Eles estão experimentando algo mais poderoso de Jesus. Nós estamos numa época de crescer, de experimentar. E o Senhor está dizendo, prepare-se por todas as coisas poderosas que eu vou fazer. Amém? É muito interessante quando o Arnaldo falou aqui sobre, eu estou na porta, eu estou batendo, eu quero esse coração. Ontem aqui na atmosfera, né, essa mesma percepção, o Senhor dizendo, eu quero os corações totalmente para mim, porque Jesus ele não fica assim com uma parte, sabe? Não tem como estar meio trevas, meio luz, né? Não tem meia calabresa, meia mussarela nesse negócio dele, né? É ele, ou é luz, porque onde há luz não há trevas, não é? Então, mas nós escolhemos isto, tá bom, irmãos? Então, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre quem somos. Nós vamos falar sobre o que é que significa fazer parte desta comunidade. Não porque sejamos melhores do que outros, nada. Não, na verdade, não é? Amar pessoas e fazer discípulos é a missão de qualquer igreja, amém, irmãos? É verdade, não é? As formas é que mudam, né? Os aspectos mudam. E para a gente entender isso e o que tem a ver com cada um de nós, nós vamos hoje falar e conhecer a vida de alguns discípulos. Pai amado, obrigado por estarmos aqui hoje. Que Teu Espírito Santo conduza a gente mais uma vez e a gente ouça a Tua voz. Como já desde o momento de adoração estamos ouvindo. Amém. Você sabe que igreja não é prédio, verdade não? Mas a gente fala, vou à igreja, né? Essa é uma figura de linguagem que diz que você está indo a um lugar onde a igreja se reúne. Mas como é um português muito comprido para falar, a gente fala, eu vou à igreja. Mas por muito tempo a gente achou que a igreja era o prédio. Então as pessoas chegam, vou na igreja hoje. Aí põe uma roupa diferente, né? Fala até bom dia para a mulher. Oi, amor, nós vamos na igreja hoje. Aí vai na igreja, tudo. E todo mundo é tão bonitinho na igreja. Sai da igreja, dá uns gritos assim, não, mas não é tão perto da igreja. Não é? Mas quando chega em casa, aí volta a ser o que era, não é verdade? Eu vi muito disso, né? De várias maneiras. E eu lembro quando eu era criança, eu me levava na igreja católica, eu pensei, tem uma coisa estranha, né? Eu ouvi, prestei atenção, foi legal. E eu virei para minha mãe e perguntei, mãe, por que a gente não ora? Não é para orar? Não é para rezar? Por que a gente não faz isso? Ah, não, faz vocês, filhos, né? Nós temos muito pecado, Deus não ouve a gente. Na simplicidade, a minha mãe achava, né, que assim, a gente primeiro tem que se limpar dos pecados para Deus nos aceitar. Mas só Jesus pode nos limpar dos pecados, não é verdade? Então, né, somos aceitáveis. Então a gente sabe que tem muita coisa e a gente vai crescendo. Cada um de nós veio de uma realidade. Mas quando você pensa em igreja, você pensa em um grupo de pessoas. Você não consegue dizer igreja uma pessoa. Igreja é sempre um grupo. Então, nós somos a igreja. Como diz o Daniel de Souza, nós somos a igreja, nós somos os trabalhadores, não é? Somos teus pés, somos tuas mãos. Então, já que você é da igreja, o que é que você mais deseja para a nossa igreja? Se você estivesse respondendo uma pergunta online para concorrer a R$1 milhão e uma passagem para a eternidade. Não, estou brincando. O que você mais deseja para a nossa igreja? O que é que você mais deseja para a sua igreja? Você tem uma igreja, não? Tem ou não tem?
Ô, irmão, fala que tem, por favor. Não, porque muitos podem estar sentados aqui e não ter uma igreja. É verdade, certo, Rafael? Você pode estar frequentando o culto, mas não tem uma igreja. Porque uma igreja fala que você tem amigos, você tem relacionamento, fala que você está integrado, está conectado. Então está cheio de prédios, igreja prédio, cheio de pessoas dentro desses prédios que não tem igreja. Porque Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do inferno não poderão contra ela. Então existe aí uma questão que a igreja está indo contra o inferno. O inferno retém as pessoas, a igreja fala, não, Jesus te libertou. Então, irmãos, o que é que você deseja? Pensa um pouquinho. A gente fez esse exercício uma terça-feira com os nossos líderes. Saiu muita coisa interessante. Pensa o que você deseja. O que você mais deseja? Eu tenho 10. Pensa no que você mais deseja para a sua igreja. Nós não temos tempo suficiente aqui para responder a todos. Mas é uma coisa boa que você está pensando, é ou não é? É uma coisa alegre? É uma coisa legal? É uma coisa que você estaria disposto a se envolver? Sim. Estou tentando um diálogo aqui, mas parece que o pessoal está mais tímido, né? Será que é a camisa que eu troquei? Não pus uma camisa, outra coisa? E o que é que Jesus mais deseja para a nossa igreja? O que é que Jesus mais deseja? Estamos desejando o mesmo que Ele deseja? Tenho certeza que você desejou coisas boas. Eu acho que Jesus também está feliz com o que nós desejamos. Eu estou convicto. E o que Jesus deseja para a igreja? O que Ele deseja está escrito na Bíblia, você sabe, né? Se você ler a Bíblia, está escrito tudo o que Ele deseja para a igreja. Não é? Por isso, irmãos, nós escrevemos esse texto aqui, que é fácil de lembrar. João 15, 16, 17. Olha que legal. João 15, 16, 17. Né? E o texto diz que Ele me escolheu, se você não prestou atenção, e diz que Ele me chamou. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. E eu os chamei. Mas a todo chamado é necessário uma resposta. Você pode dizer sim, ou pode dizer não. Pode dizer, espere, eu estou ocupado. Então Jesus entende que é não. Né? A parábola das pessoas muito ocupadas para ir no banquete. Então, Jesus fala que chamou para dar muito fruto e para o Pai dar tudo o que você pedir no nome de Jesus. Tudo. É muito sério. João 15 também diz, se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, você pode pedir o que você quiser e tudo será feito. Mas ele fala sempre no plural, vocês, porque a igreja é plural, é 2 ou 3, se 2 ou 3 concordarem, se 2 ou 3 falarem, se 2 ou 3 irem, eu estou com vocês, amém, irmãos? A igreja sempre está no plural. Os discípulos de Jesus tinham que seguir Jesus uns com os outros, não dava para seguir de Jesus individualmente. Então você já assistiu The Chosen, né? Você já viu o Pedro todo agitado? Você já viu o Mateus ali? E o Pedro odeia o Mateus, que o Mateus é um cobrador de impostos, prejudicou todo mundo, mas agora Mateus é um discípulo, eles têm que andar juntos. Então, irmãos, Ele nos escolheu. O chamado de Jesus nesse sentido é pessoal. O chamado de Jesus é para cada um. Você deve ter tido um chamado de Jesus. Se não teve, talvez Ele esteja te chamando hoje, justamente agora, nesse domingo. Jesus, Ele não se relaciona por procuração, não é? Ele se relaciona direto, por uma conexão. Jesus fala pessoalmente. Só é possível conhecer Jesus pessoalmente e diretamente. Mas Jesus chamou a gente, pessoas, para anunciar a mensagem, para batizar e para ensinar outras pessoas, amém? Não é interessante isso? Ele nos fez participante. A gente precisa conhecer Jesus pessoalmente, mas Ele chama pessoas. Você só está aqui participando dessa reunião, desse culto, porque uma pessoa obedeceu a Jesus. Uma pessoa talvez tenha
orado por você, ou mais de uma. No caso do meu marido, foi umas 500 pessoas, pastor. Eu falei, que bom, na verdade. Não. Às vezes demorou mais, demorou menos. Mas tem pessoas envolvidas. Amém, irmãos? Quantos reconhecem que tem pessoas envolvidas na sua vida? Você reconhece? Já agradeceu? Agradece de novo de vez em quando. Não é? Então Jesus escolhe e chama as pessoas. E aí é que acontece, é que tem um rapaz aqui na Bíblia, não é? E que era muito fervoroso. É um tal de Saulo de Tarso. Sabe o que Saulo de Tarso mais desejava para a igreja de Jesus? Muito legal. Eu vou ler para você, está na Bíblia, o que o Saulo de Tarso, o fariseu dos fariseus, o cara criado aos pés de um mestre da lei, conhecia tudo, é um cara que está com a Bíblia memorizada, esse Saulo, né? O Antigo Testamento. Olha o que ele mais desejava, irmãos. Enquanto isto, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. O que Paulo quer fazer? Quer matar. Eu quero matar o Rogério, eu quero matar, justo você, né, que está aqui bonitinho, eu quero matar o Bruno, eu quero matar. Ele entrava nas casas, então procurou o sumo sacerdote. É Paulo que procura, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui. Pediu carta para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, era chamado o caminho. Jesus que é o caminho. Homens e mulheres, quero arrastar todo mundo, não importa se os filhos dele vão ficar sem ninguém, né? Para levá-los como prisioneiros a Jerusalém, para ser lá condenado, dar um jeito de Roma matar esses caras. Então esse é o Saulo que eu mais desejava. É interessante ou não é? Então esse Saulo resolve passar as cartas todas, e assim, você imagina, não é a tristeza que é a religião que sempre quer destruir o que Jesus quer fazer? Irmãos, deixa eu dizer, não mudou ainda, tá? Hoje, a religião ainda impede o que Jesus quer fazer e quer destruir o que Ele quer fazer, quer negar a obra dEle. Se você não for do jeito que a religião exige que você seja, você não presta, você não serve. E ao longo do tempo, as religiões, quando vem que tem uma outra que discorda, eles entram numa guerra, eles querem matar. Eles querem matar um outro. Então, agora imagina matar alguém em nome de Deus, mano. Coisa de louco, né? Então, o que acontece, não sei se você conhece a história, vamos ver aqui, não é? Mas Jesus, ele escolhe e ele chama, correto ou não? Então, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, de Saulo. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha Jesus assumindo. Não é legal? Você não está perseguindo os cristãos, não está perseguindo aquelas pessoas, está perseguindo a mim. Porque eu vivo neles, eu habito neles. E aí Jesus dá uma ordem para o Saulo. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Deu uma ordem para o todo-poderoso Saulo. E os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, porque ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, ele estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. O que está passando na cabeça de Saulo? Quando ele ouve simplesmente: eu sou Jesus. Você pensa que eu não sou uma ideia, eu não sou um conceito, eu não sou uma religião, eu sou uma pessoa, eu sou Jesus. Jesus não se revela como uma religião, uma ideia, um conceito. Jesus se revela como o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor. Eu sou Jesus.
Ele é pessoal. E o Paulo deve estar pensando. E o Paulo deve estar fazendo o quê? Meu Deus. Deve estar fazendo oração, ele está desesperado. Talvez ele estava querendo assim, Jesus, fala de novo comigo. E Jesus não faz absolutamente nada. Mas aí, não é que Jesus não faz absolutamente nada. Jesus continua fazendo o que ele sabe fazer. Saulo tem que se tornar um discípulo de Jesus, certo? Porque Jesus, ele só tem discípulos. E o Pai só tem filhos. O Pai Deus Pai não tem empregado, ele tem filhos. Os filhos trabalham, mas ele não tem empregados. E Jesus, ele tem discípulos. Saulo precisou de ajuda, precisou de pessoas. Saulo precisou das mesmas pessoas que ele tinha ânsia de matar. Sabe aquelas pessoas que ele queria matar? É esses caras que ele precisa agora. E para achar alguém, para ir lá para Paulo, Atos 9:12 diz isso, irmãos. Havia em Damasco um discípulo. Quem tinha em Damasco? Um discípulo. Devia ter mais, mas tinha um. Tinha um discípulo chamado Ananias. Esse discípulo chamado Ananias, ele conseguia ouvir a Deus, ele ouvia Jesus. E numa visão, o Senhor chamou Ananias e disse: Ananias, sim, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, na casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Eu acho muito legal essa parte. Jesus chamou. E Paulo está respondendo. Você está entendendo, irmãos? Paulo está respondendo, dizendo: E agora? Ele está se arrependendo. Paulo está respondendo: Ananias, tem um cara lá, é o Saulo. Você vai lá na casa onde ele está. E olha o que Jesus vai dizer para Ananias. Eu mostrei a ele, mostrei para Saulo, que está orando, dei uma visão para ele de um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ou seja, Jesus já tinha arranjado o negócio para Ananias, está certo? Não. Olha, eu já falei para ele que vai aparecer um tal de Ananias, já mostrei a imagem para ele, então você está aqui lá agora. Eu acho legal que o Ananias, ele tem uma intimidade tão legal com Jesus, que ele vai dizer: mas o senhor não está sabendo quem é esse cara? Você já falou para Jesus isso, não? O senhor não está sabendo que acontece isso? E sabe o que Jesus faz? Ele responde educadamente. Eu admiro Jesus, sabe como é que é? Ananias pode responder: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Do tipo assim: o senhor tem certeza? Já perguntou para Jesus se ele tem certeza? Eu já perguntei, geralmente quando eu não queria fazer, entendeu, Baldez? Quando eu estava com medo, aí eu pergunto: você tem certeza? Ele fala: parece que eu tenho certeza. Deus sempre tem certeza, meus irmãos. Jesus sempre tem certeza. Então, no entanto, o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar minhas mensagens aos gentios e aos reis. Nossa, como é que vai levar a mensagem para o gentio e para rei? Como é que Paulo foi bater nos reis? Preso, perseguido, acusado, mas foi nos reis, foi ou não foi? Foi, muito bom. Então, bem como para levar ao meu povo de Israel. Eu mostraria a ele quanto deve sofrer por meu nome. Sofrer por meu nome. Não é sofrer pelos pecados, porque os pecados ele já perdoou. Não é sofrer por causa de que está fazendo alguma coisa ruim. É sofrer injustamente porque está obedecendo a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque um discípulo é chamado para sofrer injustamente. Porque aquele que não renuncia a tudo quanto tem, que não nega a si mesmo, ele não vai ser meu discípulo. Há um preço a pagar para ser discípulo, que é sofrer injustamente.
Eu penso que quando Ananias ouviu isso, falou, beleza, eu também fui chamado, né? Para injustamente, às vezes, ser mal compreendido. Então o Ananias obedece, ele vai até lá, né? O Ananias vai onde o Saulo está, e Jesus chamou um discípulo, para fazer de Saulo também um discípulo dele. Ele não poderia ter chamado Pedro? Podia, né? Pedro, Tiago, João, não podia ter chamado? Ó, Pedrão, eu vou levantar tem um cara aí. Ele não podia ter chamado Pedro, Tiago, João? Ele não podia ter feito diferente? Ele chama um discípulo. Ele chama um membro da igreja. Ele chama um de nós. Amém, irmãos? Ele não tem título, ele não tem nome, ele não tem graduação. Ele não fala em microfone, ele não fala na sinagoga. Ele é um discípulo. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, presta atenção. O Ananias deve ter continuado ouvindo a Jesus. Falou, Senhor, eu vou lá, eu vou impor as mãos sobre ele, mas e aí? E aí? E Jesus deu instrução do que Ananias tinha que fazer. Olha o que Ananias faz, irmãos. Ele encontra Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que ele apareceu no caminho para cá, me enviou, para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Amém? Rapaz, que legal. Porque um discípulo, qualquer discípulo, quem é discípulo aqui? Você é discípulo? Qualquer discípulo de Jesus pode fazer isso. Não precisa vir aqui. A gente ora aqui, não tem problema a gente orar pelos pedidos, ou o pastor orar no final, não tem problema. Mas qualquer discípulo pode obedecer a Jesus. Aliás, um discípulo só obedece a Jesus. Qualquer discípulo pode orar. Então esse Ananias, que não sabemos quem é, sabemos só aqui, depois ele nunca mais vai aparecer. Não é o Ananias da Safira que morreu, né? Aquele lá estava em Jerusalém, esse está em Damasco. Esse é o outro Ananias. Então, para você enxergar e ser cheio, no mesmo instante, algo como escamas cai dos olhos de Saulo, e a sua visão é restaurada. Ele se levantou, ele estava prostrado, ele devia estar deitado, ele devia estar cansado, 3 dias sem comer. Ele se levantou, foi batizado, nem deixar o cara comer, gente. É legal? E agora o que eu faço? Mano, você creu? Batismo. Só que o batismo é o seguinte, você vai estar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que você só serve a Ele. O batismo é um compromisso. Ele foi batizado com muitos outros irmãos. Tinha uma igreja naquele lugar, talvez oculta, uma eclésia. Ele é batizado. O Saulo, o cara que matou cristão, ele é batizado. Depois de comer, recupera as forças. Então Jesus está chamando um discípulo. Já imaginou? O Ananias nem sabe. Ananias não sabe quem é Paulo. Não tem noção de quem ele será. Ananias é um discípulo, apenas um discípulo. Apenas, sabe, a gente fala errado, né? Não fala, ele é apenas um irmão. Ele é apenas alguém que vai... Ele é um discípulo, amém, irmãos? Um discípulo tem Cristo. Você é discípulo? Deus pode estar chamando você para levantar uns Paulos aí. Ou Ele pode chamar você para ser como Paulo, não importa. Mas o Ananias é um discípulo que conhecia Jesus, porque ele conversava com ele, amém? Sabia reconhecer a sua voz. O Ananias é um discípulo que amava Jesus. E porque ele amava Jesus, o que ele fez? Obedeceu a Jesus, porque quem ama Jesus, obedece a Jesus. Não era líder nomeado, alguém de destaque, pessoa com dom. Era Ananias. Você está entendendo a mensagem? Eu tenho que explicar mais um pouco. Essa parte você entendeu ou não? Quem é Ananias? Quem é Ananias? Fala, sou eu. Quem é Ananias? Você é discípulo? Aí, o Ananias. Então, irmãos, como sabemos se alguém é discípulo? Porque às vezes a gente acha que discípulo é mais ou menos assim, de Paulo para cima. Mas não Paulo aqui que quer matar os judeus, certo ou não? A gente fala de Paulo que está lá,
o fim da vida dele, fazendo milagres, e ressuscitando um morto que cai da janela. A gente acha que é assim que é ser um discípulo. Não, um discípulo é isto aqui: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Discípulo é isso. Um discípulo conhece a Jesus, ama Jesus, obedece a Jesus. Por isso, um discípulo ama as pessoas como Jesus ama. Até os Saulos. E quem ama serve, lava os pés, ajuda, ensina, encoraja, confronta, fala: rapaz, por aí vai ser perigoso, não vai ser bom. Um discípulo que ama Jesus, como diz Lucas, ele leva a sua cruz, ou seja, sofre justamente, renuncia a tudo que tem, coloca Jesus em primeiro lugar, não é? E ama mais a Jesus que qualquer outra pessoa. Porque se você não amar mais a Jesus do que qualquer outra pessoa, você de verdade não ama essa outra pessoa. Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade. Um discípulo não é uma pessoa perfeita. Você já consegue saber se você é discípulo ou não? Mas se não obedecer a Jesus, rapaz, fica estreito essa parte, né? Como é que um discípulo de Jesus não obedece a Jesus, não é? Então arrepende e obedece. Aí o que acontece é que Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Só que esses vários dias com os discípulos em Damasco, dá a impressão que Paulo ficou assim, uma semana, comendo ali, não é? Comendo ali um cordeirinho, uns falafel, na verdade não, uma coalhada seca, aquele negócio todo, e depois ele já saiu pregando. Sabe o que é esse uns dias com os discípulos de Damasco? 3 anos. Quanto tempo? 3 anos. Foram 3 anos. 3. Ele ficou nesse período 3 anos. Ele foi convivendo, ele foi crescendo, ele foi aprendendo. E logo começou a pregar nas sinagogas. Quer dizer, ele não ficou os 3 anos, depois falou: agora você pode começar a pregar. Não, na medida que ele foi ganhando, crescendo, ele já começou a pregar. Ele devia fazer umas besteiras, querer matar uns caras pelo pescoço. Ele falou: não, cara, menos, amor de Jesus, amor de Jesus. Paulo devia ser bem enfático, né? Entrava em umas discussões, era novo. Toda aquela gana que ele tinha para matar as pessoas, agora ele tem essa gana para falar que Jesus é o Cristo, amém? Você já imaginou um negócio desse? Então todos os que o ouviam, o que ele começou a dizer? Começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam perplexos, atônitos, confusos, falavam: mano, não, mas esse cara veio aqui, nesse mesmo lugar, que é para matar todo mundo, e agora ele está vindo aqui para dizer que Jesus é o Cristo. E aí, não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém, aqueles que invocam este nome? Não veio para cá justamente para levar preso? Olha que legal esse texto. Todavia, Paulo se fortalecia cada vez mais. Você percebe o processo de crescimento de Paulo, não? E ele sofre oposição e ele continua crescendo. Ele está crescendo. Mas ele está crescendo junto com os irmãos. Você entende que não tem esse negócio do cristão sozinho, eremita, que vai lá e fica crescendo sozinho? Isso não existe, irmãos, amém? A gente só cresce com outras pessoas, só cresce convivendo, aprendendo junto, errando bastante, perdoando bastante, amém? Paulo se fortalecia, confundia os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram em comum matá-lo. Já que não tem jeito, vamos ter que matar Paulo. Agora, aquele que queria matar, está sendo caçado para ser morto. É muito interessante. Não é interessante, não? Agora ele está sendo caçado por aqueles que ele servia. Então, uma pequena cronologia da vida de Paulo para a gente entender. Porque você lê a Bíblia, e às vezes de um versículo para outro passou 3 anos, a gente não percebe. Certo ou não? Depois de um versículo para outro passou 10 anos, a gente não percebe. Mas se você ler todas as cartas e juntar, você vai descobrir que Paulo nasceu lá mais ou menos em 4 depois de Cristo, em Tarso. Com 33, perseguidor de casal, aos 30 anos, o cara estava
perseguindo a igreja. Aí lá pelos 30 anos ele tem um encontro com Jesus. E aí vai para Damasco. De 34 e 37, Paulo diz que ele viaja para a Arábia. Então o que Paulo faz? Ou ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco, ou ele foi para a Arábia e voltava para Damasco. Parece que Paulo então ficou nesses 3 anos nesse trajeto. É o tempo em que ele começa a buscar Jesus. Então Paulo está com os irmãos aprendendo, também está buscando a Jesus. No ano 37 ele volta para Damasco. Aí o pessoal quer matar, o que faz com Paulo? Baixa ele para um cesto, faz ele fugir. Os caras juraram que iam matar Paulo. E então ele vai para Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém, meus irmãos, você imagina que o Paulo, depois de 3 anos, volta para Jerusalém, 3 anos e meio. E o Paulo chega e fala assim: ei, eu quero conhecer o Pedro, eu quero conhecer os discípulos, eu sou irmão de vocês. O cara fala: você é frio, o cara vai matar a gente, mano. Ninguém acredita em Saulo. É difícil, né? Já foi julgado por quem você era e não por quem você é agora? É Paulo experimentando isso. Eu te conheço, é um bandido, sabe? Não sei o quê. Aí um tal de Barnabé pega Saulo e fala: gente, o Saulo é um cara legal. Ele matou, não matando gente aí, mas assim, ele conheceu Jesus. Eu vou ler Atos 9:26, que eu esqueci de colocar aí para você. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele era um discípulo. É Paulo, discípulo, procurando os discípulos, que não acreditavam que Paulo era um discípulo. Saulo, então Barnabé levou Paulo para os apóstolos e contou como Saulo tinha visto o Senhor para Damasco, como ele tinha falado, contou que Saulo tinha pregado corajosamente. Então o Barnabé, olha só, um outro discípulo está ajudando o Paulo. Amém, irmãos? Está dando para entender essa situação, gente, que está acontecendo? É assim que é na vida de formação de um discípulo. Paulo está se tornando um discípulo, aceito pelos discípulos. Então aí o que está acontecendo, não é? O que está acontecendo é que então Saulo permaneceu com os apóstolos, andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente o nome de Jesus. Então agora Paulo passa um tempo ali com os apóstolos em Jerusalém. E ele vai lá, vai nas sinagogas. E ele conversava com os judeus de fala grega. Mas esses procuravam matá-lo. Então agora Paulo também está sendo caçado em Jerusalém. O que o pessoal faz então, irmãos? O que o pessoal faz então? Mandaram Paulo para Cesareia, de lá para Tarso. Então aí no final desse ano, Paulo é enviado. Fala: cara, você vai ter que ficar em Tarso, porque aqui vão matar você. E talvez alguém tenha dito: graças a Deus, mano, o cara, ele só cria confusão, meu. Nossa, ele precisa ser menos. Sabe aquele irmão? Está muito apaixonado, está muito no primeiro amor. Essas besteiras que falam aí nas religiões. Irmãos, Paulo fica 10 anos em Tarso. Quanto tempo? 10 anos. Dez anos em Tarso. O que Paulo ficou fazendo em Tarso por 10 anos? Será que ele ficou amargurado? Poxa, o pessoal me rejeitou. Agora estou aqui nessa cidade do fim do mundo. O que será que Paulo ficou fazendo? Gente, o que Paulo era agora? Ele era o quê? E o que ele ficou fazendo em Tarso? Sendo um discípulo. Encorajando outras pessoas. Sendo um Ananias. Vocês estão aí, não? Então, sabe, irmãos, o Senhor Jesus está dizendo: eu chamei você para ser meu discípulo e para fazer discípulos. Então, concluindo essa mensagem aqui, então nós vemos vários momentos na vida de Paulo. Por que eu estou explicando a vida de Paulo? Para você olhar para a sua vida. A gente olha para a nossa vida.
Jesus nos chamou para sermos discípulos e para fazermos discípulos. Para amar pessoas e fazer discípulos. Foi o que ele fez. Primeiro, Paulo tem uma conexão com Jesus. E aí ele precisa se conectar com outros discípulos. Verdade ou não? Lógico. Não tem isso de um cristão sozinho. É só cristão na minha casa. Isso não existe, não é cristão. Cristão vive no corpo. Eu sou cristão, eu tenho a minha religião do meu jeito. Isso não existe. Existe o corpo de Cristo, amém? Onde as pessoas estão em união e se amam. Jesus, o Saulo teve que conhecer as verdades sobre Jesus. Como é que ele conheceu sobre Jesus? Passando o tempo com os discípulos. Paulo teve que crescer, teve ou não teve? Teve que crescer, ele conhecia a Bíblia toda, mas não sabia para que servia. Que bom que ele já conhecia a Bíblia, ajudou bastante, né? Porque ele era um cara que conhecia o Antigo Testamento. Cresceu no conhecimento, vivendo de maneira diferente. Ele começou a fazer o que ele não fazia, junto com outros discípulos. Amém, irmãos? E Paulo assume a missão. Ele começa a fazer o quê? Ensinar a outros, pregar a outros, e fazer discípulos. Paulo entra na missão. Você entende que Jesus faz sempre a mesma coisa? Ele tem o mesmo chamado? Pode variar o jeito, um pode perseguir, mas o Senhor sempre chama. Então, irmãos, Jesus nos deu um mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. O mandamento da lei, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, ele transformou assim: amem uns aos outros como eu amo vocês. Amém? Um mandamento. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Quem canta com as crianças nunca mais esquece, né, gente? É verdade. Jesus deixou uma missão, uma comissão, porque Ele os comissionou. Façam discípulos, pregando o Evangelho, batizando, ensinando a obedecer a Jesus. Façam discípulos de todas as nações. Batizem-me do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos. Paulo foi ensinado ou não foi? Foi. Ensine esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes dei. E lembre-se, vocês não estão sozinhos. Vocês não vão fazer discípulos sozinhos. Quando vocês orarem, eu estou com vocês. Quando vocês ensinarem, eu estou com vocês. Amém, irmãos? Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está na porta e bate. Não falou o Arnaldo agora. Quero entrar. Mas se eu entrar, o que eu quero que você faça é que você ame pessoas e faça discípulos. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você tenha uma conexão comigo que nunca mais termine. Que você me conheça. Que você cresça. E que você faça algo que tem valor para mim e para as pessoas. Amém, irmãos? Não só para você. O Evangelho é um chamado para não ficar fazendo e buscando coisas só para nós mesmos. Uma comissão é confiar uma missão a um grupo de pessoas. É um encargo dado a um grupo de pessoas com funções especiais. Ele dá o poder, Ele dá unção, Ele dá dons. Se você for cumprir a missão, Ele dá tudo isso. Amém, irmãos? Ai, não tenho dom, eu busco dom, nunca encontro dom. Começa a realizar a missão, que todos os dons necessários virão, todo o dinheiro necessário virá, toda a sabedoria necessária virá. Amém, irmãos? Nós estamos falando de Jesus e do negócio de Jesus. Esse é o negócio de Jesus. Esse é o negócio da igreja, tá? E uma visão. Como é que nós, como igreja, respondemos a Jesus? Qual é a nossa resposta? Nossa resposta é essa: nós queremos ser uma igreja que família de Deus. Não é uma igreja que só tem famílias. Que vive o amor de Cristo. Nós escrevemos isso amando pessoas. Nós queremos ser uma igreja que alcança o próximo e forma discípulos. Começando com quem está perto. Conversando com os filhos em casa. E fazendo discípulos. Um mandamento, uma missão, uma visão. É o que está na sua mão aí. Amém, irmãos? Jesus é o modelo para tudo.
Jesus fez discípulos, comissionou a gente a fazer discípulos. Qual a missão? Fazer discípulos. Como fazemos discípulos? Do jeito que Ele fez. Com que poder e autoridade? Dele. Pega uma montadora de veículos. Qual é a missão da montadora de veículos? Você pode pegar uma empresa. Você pode pegar qualquer uma. Vamos pegar um exemplo. Qual é a missão de uma montadora de veículos? Por que ela existe? Porque ela monta veículos, certo, gente? Ela não monta veículo? Montadora de veículos, monta veículos. Olha que coisa incrível. Como é que você sabe se esse negócio está funcionando? É só ver se ele está fazendo o quê? Produzindo pizza, é isso? Se ele está fazendo o quê? Veículos. Está saindo veículo dessa fábrica. Então você tem lá projeto, processos, pessoas, recursos. Está montando veículo. No dia que uma empresa montadora de veículos deixa de montar veículos, não está cumprindo a sua missão, certo ou não? Na hora que, se não está, se os veículos... Bom, e qual é a missão da igreja? Qual é a razão de existir da igreja? Qual que é? Fazer discípulos. Como é que sabe se uma igreja é saudável? Porque os cultos estão cheios. Tem muita igreja de culto cheio por aí. Inclusive tem umas coisas malucas, cheias de gente por aí. É verdade ou não, gente? Tem uns negócios estranhos. Tem muitos eventos, os eventos todo mundo vem. Tem muito dinheiro, o pessoal investe bastante. Qual é a medida de uma igreja saudável? Qual é a medida de uma igreja saudável, gente? Lá se entra peça, sai veículo. Aqui entra ovelha perdidas, pessoas perdidas, ovelhas sem pastor, ovelhas cansadas e sobrecarregadas, filhos perdidos. Aqui tem um projeto, e o projeto é um só, consumado, Cristo vivendo a sua vida em nós, amém? Existe processo, como é que a gente faz? A gente ama, a gente insiste, a gente conecta as pessoas com Jesus, a gente leva as pessoas a conhecerem Jesus, levamos essas pessoas a crescer em Jesus, levamos essas pessoas a serem comissionadas e amar e servir a Jesus, amém, irmãos? Então, à medida que está saindo discípulo de Jesus, que são filhos do nosso Pai, eu penso que o que mais Jesus quer na nossa igreja é ver mais discípulos dele. Amém, irmãos? Simples assim. A gente pode fazer muita coisa, mas se a gente não fizer discípulo. Então o objetivo do discipulado é conhecer Jesus, amar a Jesus, obedecer a Jesus. Pode ser um discípulo não totalmente maduro ainda, mas um discípulo conhece a Jesus, ama Jesus e quer obedecer a Jesus, amém? Quando você confronta um discípulo porque ele está andando no caminho errado, ele se arrepende, pede perdão e volta, porque ele quer crescer, amém, irmãos? E quem vai fazer discípulos? Jesus falou, né? Os pastores e líderes que eu vou nomear, esses farão discípulos. Os restos ficam ouvindo a mensagem, critica, e se não gostar, troca de pastor. Ou troca o pastor ou troca de igreja. É isso que ele falou ou não? Não tem nada a ver com o pastor, tem a ver com cada um, amém, irmãos? Então Jesus disse que para a igreja fazer discípulos é a maior tarefa que tem que planejar e executar. Porque é a missão. Fazer discípulos qualquer um pode fazer, porque ele chamou todos nós para fazermos discípulos. Olha, se ele chamou todos nós, ele deu capacidade a todos nós. E terceiro, ele não pensou que a gente vai fazer sozinho, ele falou, eu vou estar com você. Não se faz discípulo sozinho, você tem outro discípulo e você tem Jesus, amém? Então o discipulado, irmãos, é um chamado para seguir a Jesus. É um chamado para pescar pessoas. É um chamado para ter comunhão com os irmãos. Porque um discípulo, ele ama Jesus, segue a Jesus, amém? Um discípulo está envolvido que outras pessoas se tornem discípulos. E um discípulo também está envolvido com os irmãos, com os outros discípulos, amém? Não é complicado, é? Não é simples. Pode não ser fácil,
Pode não ser fácil amar uns irmãos, não é verdade? Não. Pode não ser fácil, mas é simples. Foi o que Jesus fez. Jesus tinha comunhão com Deus Pai. Jesus estava sempre se conectando com os que não eram discípulos. E Jesus estava sempre com os seus discípulos, ali com a sua eclésia. Não foi o que Jesus fez? Por isso nós temos células, né, irmãos? Jesus não mandou fazer célula, Ele mandou fazer discípulos. Mas a gente pode fazer célula, podemos fazer festa, podemos fazer evento, podemos fazer reunião, podemos comer, podemos aniversário e compartilhar e tudo. Mas se não tiver nascendo gente, formando discípulos, não está cumprindo a missão. Todo chamado demanda uma resposta. Então, irmãos, o discipulado é isso, é a construção de um relacionamento com Deus, com os não cristãos, com os irmãos. Como é que Jesus fez discípulos? Chama para andar com Ele. Cria uma conexão. Cria um vínculo. Jesus chamou Paulo. Mas aí Paulo precisa de gente. Até o apóstolo Paulo. Jesus então se deixa conhecer pelos seus discípulos. E os discípulos têm que conhecer uns aos outros. Não é legal isso? É. Tem que se conhecer. Paulo tem que conhecer os discípulos. Tem que aprender a andar com eles. Tem que aprender a ver as diferenças, irmãos. Aí Jesus leva os discípulos para crescer na palavra e na fé. Então Jesus proporciona experiências. Dá a eles mesmos de comer vocês. Senhor, como assim? Não tem pão. O que tem aí? 5 pãozinhos, serve, orou. Agora dá de comer. Então vai. E de repente, 12 cestos. Você entende? Jesus está dizendo, eu com vocês, tudo vai acontecer. Amém, irmãos? Jesus gasta muito tempo dizendo, eu estou com vocês, vai, faça. E Jesus então mandava de 2 em 2, dizia, vai em frente. Vai em frente. Então, irmãos, eu quero deixar por último aqui essa imagem. A gente vai usar ela em muitos dos nossos materiais. Porque nós entendemos que fazer discípulos envolve conectar as pessoas com Jesus. É ou não é? E nos conectarmos com elas. Envolve conhecer a Jesus e conhecer essas pessoas. Envolve crescer na fé, no conhecimento. Amadurecer. Crescer em conhecer Jesus e crescer na intimidade uns com os outros. Você tem que ter um amigo que ama você o suficiente, uma amiga que ama você o suficiente para dizer onde você está errando, amém? Senão você não vai crescer. E aí, comissionar. O que é o comissionar? Agora, com isso que você está recebendo, ajude outros, amém? Ajude outros. Então, você vai ouvir falar na nossa comunidade, como é que a comunidade da graça faz discípulos? Faz que nem Jesus, mas para facilitar a gente a explicar, a gente vai usar 4 Cs. Conectar, conhecer, crescer, comissionar. Comissionar é o quê? A conectar outras pessoas com Jesus, conhecer Jesus, crescer e comissionar a outros. E esse ciclo é contínuo. Porque você recebe uma comissão, você continua conectado com Jesus, você continua conhecendo Jesus, você continua crescendo, e o Senhor vai te dando mais. Amém? Servo bom e fiel, tem mais para você. Eu tenho mais para você. Amém, irmãos? Porque o crescimento continua. Ficou claro por que a gente vai usar isso aqui? O Senhor gastou todo esse culto para mostrar a rodinha para nós? Falando, gastei, porque isto aqui é o que Jesus nos chamou para fazer. E Ele deu o poder para fazer. Eu não tenho personalidade, eu não tenho ideia. É por causa da plataforma. Isso aqui dá a ideia que só algumas pessoas especiais sabem fazer alguma coisa. Mas isso não existe nos evangelhos, amém, irmãos? Isso não existe em Atos. É útil para nós nessa cultura. Se não tiver, a gente não se mobiliza, temos que usar. Mas a igreja não é isso aqui. Não tem uma plataforma. Tem Cristo. E por último, não é? Essa imagem pode ser comparada a uma árvore que dá fruto. Você planta, é a conexão. Planta, essa semente vai germinar.
A pessoa tem uma experiência com Jesus, mas ela não entende. Então, você começa a cuidar da pessoa. Leva ela a realmente experimentar. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Isso aqui é uma estratégia. Diga, estratégia. Isso é uma estratégia. É o como vamos fazer. E nós temos vários materiais e treinamento e curso que ajuda a fazer isso. Mas isso não é feito por curso. Curso não faz isso. Quem faz isso são pessoas. Amém? São gente que faz isso. É nós. Então, cultivo, cuidado, crescimento, finca raízes, permanece, então dá frutos. E não demora muitos anos. Mas esse ciclo vai indo. Então, irmãos, eu quero terminar contando uma história que eu li num livro, mas que o personagem ou a pessoa é do Brasil. Pode subir a banda aqui. Isso está num livro de um pastor que usou essa história para ilustrar, não é, a importância da missão. E quando a gente teve uma conferência com o Paulo Mazzoni sobre células este ano, eu fui lá com alguns irmãos, né, era no meio da semana. Esse cara apareceu lá, ele é um brasileiro. Um garoto que aos 10 anos sofreu um acidente. E ele lutava judô. No acidente de carro ele perdeu um braço. Perdeu o braço esquerdo. E ele falou que queria continuar lutando judô. Então o mestre dele falou: é difícil. Vai ser muito mais difícil para você, mas eu quero lutar judô. Falou: tá bom, eu vou te treinar. Mas eu vou treinar você a dominar um movimento. Acima de todos. Esse garoto aplicou muito esforço para dominar um movimento. Ele foi treinando. Entrou em competição. E chegou no momento que ele começou a vencer as competições. Ele começou a vencer. E aí ele foi avançando. Agora, como é que um garoto de um braço só vence? Vai vencer os caras mais fracos, né? Tem uns caras que dizem assim: até eu, né? Com um braço só? Não sei. E aí chegou numa final de judô, e o outro era muito forte. E aí o que acontece é que eles estão lutando. E aí então, naquela luta, o menino de um braço só, o jovem, achou a oportunidade de dar aquele golpe. E ele deu aquele golpe que ele treinou por anos. Ele deu aquele golpe e imobilizou. Como é que chama o golpe? É um nippon? Ippon. Deu um ippon. Venceu. Aí todo mundo espantado. Porque quando ele entrou, todo mundo falou: coitado, um braço só. Quando ele venceu, ninguém falou mais coitado. O pessoal perguntou: como? Como alguém que não tem um braço vence e ganha uma medalha no campeonato de judô? Perguntaram para o mestre dele: mestre, o que aconteceu? Por que ele venceu? Ele falou: primeiro porque ele se esforçou, ele se aplicou e dominou um dos movimentos mais difíceis do judô. E a segunda coisa é que a única defesa para aquele golpe, o adversário teria que puxar o braço esquerdo dele. E ele não tem braço esquerdo. A fraqueza é a força. Sabe aquilo que o diabo diz que você é fraco? Jesus vai usar isso para você transformar muitas pessoas, sabe? Porque esse Saulo, naquilo que ele era fraco, ele se tornou forte. É isso que Jesus faz. Ele só tem que dominar um movimento. Sabe, irmãos, o que a gente está falando aqui é que a igreja, nós como igreja temos que dominar um movimento, que é de fazer descer. Quando nós começamos a fazer discípulos, você pode olhar para aquele círculo lá e perguntar: onde é que eu estou? Eu estou conectado com Jesus, eu tive uma experiência, mas eu ainda não o conheço. Eu realmente conheço Jesus? Mas eu estou meio parado, eu conheço, mas às vezes eu não sei. Ou eu estou crescendo em Jesus? Eu já respondi e disse: Senhor, eis-me aqui. O que eu já posso fazer? A tristeza, irmãos, é que a maioria dos cristãos estão parados. Dificilmente a igreja comissiona. Porque aqui o pessoal falou o seguinte: você tem que fazer curso, tem que fazer teologia, você tem que ser muito bom. Isso é uma mentira.
Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro fracassa, pisa na bola, faz tudo errado. Jesus chama, assa um peixe para ele, lá na praia. Eles comem. Jesus está sempre assim, né? Na mesa, né? No íntimo. Jesus assa o peixe lá para os discípulos. Fala: Pedro, você me ama? João 21. Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora Pedro já sabe que Jesus sabe, né? Então, pastoreia minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Jesus mandou a seguinte mensagem para Pedro: a única coisa que você precisa para me servir, para amar e fazer discípulos, para você experimentar o meu poder, é se você me ama. Se você ama, você vai me obedecer. E aí tudo vai ser transformado. Amém, irmãos? Não se trata de competência nem de conhecimento, porque tem muita gente com muito conhecimento, mas que não ama nem obedece a Jesus. Temos que ler esse texto. O que Paulo mais deseja após se tornar um discípulo de Jesus? Quando eu estava chegando aqui, pensando na mensagem, o Espírito Santo falou: não esquece de dizer o que Paulo mais desejou depois que ele me conheceu. Oh, meus filhos queridos, eu sinto como se estivesse passando outra vez dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês, até que vocês conheçam e cresçam e comecem a viver para Ele, não mais para si mesmos. Amém, irmãos? Gostaria de poder estar aí com vocês para lhe falar em um outro tom, mas distante como estou, não sei mais o que fazer para ajudá-los. Paulo é apaixonado pela igreja, pelos discípulos. Ele quer ver as pessoas mudarem. Amém, irmãos? Ele quer ver as pessoas se tornarem diferentes. Paulo está pensando em outros. Eu era tão zeloso que persegui a igreja, quanto a justiça cumpri com todo rigor. Pensava que estas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes. Sim, todas as outras coisas, diz Paulo, são insignificantes comparados ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. O que Paulo mais deseja? Continuar conhecendo, continuar crescendo, continuar fazendo o que Jesus pediu para ele fazer. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e ser nele encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Esse é Paulo. Este é alguém que conhece Jesus e deseja o que ele deseja. Vamos ficar de pé, irmãos.